Começou, gente, mais um programa do Barroy. É que ela veio mesmo. Ela chegou aqui. Bruna, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigado que você veio, você abriu esse espaço para poder falar com a gente. E eu achei sensacional você ter vindo e ser a primeira vez. Ela falou que é a primeira vez. Gente, é a primeira vez. E por ser a primeira vez, eu não vou ficar mais com ciúme se você for nos outros, tá? A exclusividade já tá comigo. Ai, ótimo, Eu quero que você conte umas histórias. O povo gosta de história, né? Sabe fazer aqueles cortes? O povo gosta de história, o povo gosta dessas coisas. E aí... Olha que tem história, eu espero hein? que você conte um monte de coisa legal pra gente aqui hoje, tá bom? Porque eu Sim. sei que tem uma história, vai ser um documentário da Bruna aqui ao vivo. Vai ser um Deus, documentário. loucura, loucura. Tudo, Aqui tudo. você de pegar água. Mas enquanto eu vou pegando aí, você pode ir falando. Sim. Aqui assim, tá? Não tem padrão, não tem frescura. Mas sabe que a gente não tem essa. Mas, Bruna, você desde cedo já gostava dessa área que você tá hoje? Como que você chegou até ali? Foi do nada? Alguém que te indicou? Ou depois você acabou gostando? Ah, não, eu trabalhava numa farmácia, agora eu faço isso. Como que é a sua história em relação à sua área profissional mesmo? Você já gostava desde criança já de se arrumar? Fala, não, eu sou preta, eu sou bonita sim, eu posso sim. Como que foi com você essa questão? Sim, autoestima e empoderamento, né, é algo que veio, assim, de mamãe, né? Minha mãe, ela era uma pessoa muito empoderada, uma pessoa sempre com autoestima lá em cima. Então, ela sempre gostava de utilizar realmente, assim, roupas que chamassem atenção, cores, né? Falava que cores eram o charme, né? Sim, ela falou que veio combinando aqui. Ela falou assim, olha, tem uns bambu. Falei assim, gente, eu tô num quiosque maravilhoso aqui. Todo mundo pensa que é num quiosque. Umas cores, né? Umas estampas pra poder, né, combinar com o ambiente. Tá vendo? Ela já era assim desde cedo. Assim, desde criança mesmo vendo, né? A questão da minha mãe. Minha mãe era enfermeira. E então, tinha aquele padrão já te branco. Influenciava nisso. Sim, ela tudo branco, mas o branco, ok. Mas tinha que ter um lenço colorido, uma estampinha, uma bolha, sabe? Uma coisa pelo que menos tinha. Alguma coisa no acessório tinha que ser assim. Nada tudo neutro, né? Tinha que ter uma coisa em destaque. Então, assim, eu herdei um pouquinho isso também da minha mãe, desse posicionamento mesmo de gostar de se vestir, de usar cores, assim, que traz alegria. É a mesma coisa. O meu trabalho, né, como eventos, muitas vezes ele exige muito preto. E eu não gosto de ficar usando totalmente preto. Então, assim, eu ponho preto e vai um brinco laranja, um colar, um lenço, né? Pra se destacar. E o dia que eu não vou, as pessoas, nossa, Bruna, você tá estranha hoje, parece que tá faltando alguma coisa. Então, as pessoas já se identificaram que esses pontos de cores, estampas, é o que, realmente me representa, né? Cara, que coisa. Gosto bastante. E você acabou entrando nesse universo, praticamente. Sim, eu sempre gostei. Antes de criança, as brincadeiras já eram, assim, direcionadas à questão de eventos, né? Então, assim, eu gostava de unir as crianças no quintal. Eu morava numa comunidade, que você fazia né? seu evento. E aí você já fazia seu evento. Então, assim, era engraçado que eu lembro, né? Teve uma vez que reuniu eu e meu primo, né? O Vitor. E a gente fez uma brincadeira, né? Reuniu uma galera ali da comunidade, as crianças, né? Dentro do nosso quintal. O nosso quintal era grande e tudo. E a gente fazia até uma rádio, né? Tinha horóscopo, tinha tudo. Meu primo que fazia isso. Meu primo era expert, uma emissora, né? O Victor, olha isso. E a gente fazia concurso de dança. Então, as pessoas que ganhassem, a gente dava um bombom, um bis. Minha mãe comprava a caixa de bombom, de bis, pra gente poder brincar. Então, eu sempre gostei de unir as pessoas ali pra curtir, pra se divertir com atividades. Sempre gostei muito disso. Nossa, que coisa, que interessantíssimo. Ela já tinha uma emissora, já ia fazendo as coisas. Você brincava também já de falar assim, olha, hoje é o meu buffet, vem cá vocês. Aí você já arrumava tudo, né? Vamos lá, vamos fazer toda a preparação, né? Você fala, você vai pra cozinha, você faz isso. Essa questão da liderança gente, sempre foi, que viu? coisa, né? Desde a infância, de direcionar, de direcionar sempre foi. Então, assim, eu conversava com meu primo pra gente poder organizar, mas, tipo assim, eu tenho que estar à frente, né? Então, você vai fazer isso, isso. Então, sempre foi de delegar as coisas ali, de ser como liderança. Isso desde pequeno. Que coisa, isso não quer dizer que ela era mandona não, viu, gente? Não, não é imagina. Não é que ela era mandona. Autoritária? Não, não sou. E você já tinha essa vocação. Sim. Mas ali já era um teste vocacional, vamos dizer, né? Sim. A gente já entende que ali já era um teste vocacional seu, né? Sim, foi algo que a gente vai aprendendo, né? E essa questão de conviver com as pessoas, de poder ensinar as pessoas, sempre foi algo que eu gostei muito. Né? Sempre isso me trazia assim uma alegria dentro de mim de poder ajudar as pessoas. Então teve vários momentos assim, várias brincadeiras, vários tipos de eventos, né? Já os pequenos eventos, já era o meu teste. Só que até aí, né, não sabia ainda, né? Muita coisa foi até acontecendo. Chegar na fase adulta que você entendeu. Nesse meio de criar esses eventos, na minha ideia era ser professora.
Eu achava que eu ia ser professora. Eu falava assim, não, eu vou estudar, quero poder estar em sala de aula. Como muitas vezes eu tive a oportunidade de estar dentro de escolas que cuidava das crianças ali e eu queria também estar ali junto para poder ajudar a cuidar das crianças Sim, e tudo mais. Então eu achava que era esse caminho. Eu falava, não, o caminho é que eu vou ser professora. Sim. Mas aí ao decorrer foi essa loucura toda, muita coisa acontecendo. Aquele Os eventos, vulco. o evento, né, tipo, correu na veia direto, assim. Que coisa. E, enfim, eu entrei, comecei a trabalhar também dentro de um supermercado. Foi meu primeiro emprego fixo, né, em CLT. Foi no supermercado. Trabalhei lá por 12 anos. Nossa. Dentro desses 12 isso, mas é anos, muito 12 tempo. anos. E olha assim, E começou tipo jovem aprendiz? jovem aprendiz, não, porque assim, a gente começou como, na época era horista. Ah, né? entendi. Então eu trabalhava como horista e era assim, pancada, né? Porque a gente entrava às 7h30 da manhã e saía às 10 da noite, isso todos os dias. Porque a gente era horista, né? Tinha que fazer a carga ali para você ganhar um dinheiro. Eu lembro que na época o valor da hora era R$1,99. Entendeu? Então você imagina quanto. 99. R$1,99. Ah, mas até aí era outra pegada. As coisas eram mais baratas e tal. Sim, né? sim, mas também Mas tipo, você tinha mas que também, trabalhar mesmo assim, muito, né? Acho baixo, né? 1,99. R$1,99 e a gente tinha que ralar ali. E o tempo de horista normalmente sempre era de 6 meses, 8 meses, o máximo, e depois você passava para mensalista. Mas a Bruna não, a Bruna ficou por 2 anos como horista. Tá Mas porque eu brincando. nunca faltei, sempre era ali produtiva, fazia um pouco de 2 tudo. anos assim? 2 anos. E ainda porque, Deus. por lei, se passasse de 2 anos, eles tinham que pagar uma multa, né? Então isso não aconteceu. Você não tinha chegou. deixado, né? Você não tinha Senão continuado eles se não queriam fosse essa lá. multa, Aí né? chegou um belo dia, eu cheguei no meu chefe e falei assim, vamos conversar. Acho que o amado não A entendeu. Eu falei, bonitinha aí? entrou ali, 6 meses foi pra mensalista. A gente é sempre assim, né? É. Vai colocando situações. A outra Ah, eu teria também, feito a mesma coisa? Imagina, Eu falou, que palhaçada é essa? Que eu vou ficar aqui até quando? ele falou assim, Bruna, olha, eu preciso te falar algo. Você, você é uma funcionária tão excelente, tão especial para mim. Eu te trago como horista ainda, porque você é uma pessoa tão comprometida e responsável que eu posso contar com você em tudo que eu preciso. E quando eu te passar a ser mensalista, é somente aquilo. Eu não posso te trazer para vários setores. Porque a gente, como humorista, eu fiquei na rotisserie, eu fui até pacoteira. Nossa. Entendeu? Eu fui pacoteira, trabalhei na padaria, rotisseria. Então, assim, depois que eu fui para operadora de caixa, quando eu virei mensalista. E para mim não tinha tempo ruim. Mesmo eu não sabendo fazer o trabalho, eu ia lá e fazia. Porque dentro, na minha mente, assim, eu pensava o quê? Vou aproveitar, né? Vou aproveitar essas oportunidades, que isso vai me servir lá na frente, porque no meu pensamento sempre foi, ainda vou ter no meu negócio. Qual seria? Ainda não tinha ideia. Mas eu quero ser empreendedora. Sim. Porque por eu não gostar das pessoas mandarem em mim, eu falo, não gosto que ninguém bata em mim. Então, para você não querer que ninguém mande em você, então tenha seu próprio negócio. Pois é. Não é? Pois é. Então, assim, eu aproveitei muito. Foi uma experiência muito incrível ter trabalhado por 12 anos. E dentro desses 12 anos de trabalho, quando eu passei a ser a mensalista, eu criei um projeto social. Onde tinha dança, balé, né? Tinha o balé, o jazz. E foi muito bom para mim, foi desenvolvendo. E quando lá dentro, as pessoas começavam a criar uns pequenos eventos com essas atividades. Bruna, por que você não vai fazer um evento e tal? E aí, com uma amiga minha, a gente se uniu para começar a trabalhar com eventos infantil. Olha só. Aí compramos a nossa primeira... Isso foi uma coisa que despertou, Sim, assim, em você, né? despertou. Deu um start. E no local Você que a gente foi lá. fazia o projeto era um salão. E nesse salão a gente começou a promover os pequenos eventos infantil. E aí a gente começou. Aí começamos com o dinheiro que ia acontecendo dos eventos, a gente ia comprando as coisas. Comprei uma piscina de bolinha, então a gente só alocava a piscina de bolinha. Depois comprei uma barraca de pipoca, já tinha barraca de pipoca e a piscina de bolinha. E assim foi desenvolvendo. Legal. Até que a gente conseguiu realmente montar, né, o nosso buffet infantil. Começamos a trabalhar ali, fazer decoração. Era uma correria, né? Porque a gente ia Imagino. até o local para montar a decoração. Mas ia só vocês duas? Só nós duas. Meu Enchia Deus. o carro das Ia coisas, lá, ia lá montar a levava. decoração, montar barraca, montar... Não, e depois voltava para E, retirar. não, e você não sabe. Muitas vezes a gente trabalhava no e evento. depois voltava para retirar. Não, e quando a gente trabalhava no evento?
trabalhava no você evento. acabava ficando lá para monitorar, né? Porque tinha que trazer, né, as pessoas também, né, a equipe, para poder trabalhar nas barracas. Então, assim, era uma loucura. Eu E aí imagino. terminou o evento, recolhe tudo, põe dentro do carro. Chegou dentro do carro, vai até lá no porão para guardar todas as coisas, embalar Nossa. tudo e assim por diante. Então, assim, era muita correria. A minha vida sempre foi isso, sabe? Eu nunca parei. Sempre fui uma pessoa que insistia muito em várias coisas. Só que no meio de tudo isso, depois aí aconteceu da gente não ter mais essa sociedade, aí dividiu a sociedade, eu comecei a trabalhar só para mim, né, com uma empresa só minha, que foi, antes era a Penélope Kids e se tornou Árvore Encantada. Árvore Encantada. Assim foi quando começou. Então a Árvore Encantada Gostei foi... do Árvore Encantada. Exatamente. Gostei O do Árvore Encantada foi exatamente onde foi o encantamento, né, onde as coisas foram fluindo. Não era exatamente a área infantil, né, que era para me dar continuidade. Era para eu ampliar muito mais. Então, assim, chegou um certo ponto que foi ficando muito difícil mesmo, e eu acabei parando com os eventos e voltei para o CLT. Aí voltei para o CLT, numa área nada a ver, comecei depois que eu disse, comecei a ser gerente de uma estética. Olha só que coisa, em evento e estética. Olha só. E ali fui indo, só que a dona da estética, ela trouxe toda uma confiança para cima de mim. E na minha mente era, estou ali só por um momento. Né? Estou ali só por um momento para me estruturar, porque o meu objetivo eu sei qual é. É a área de eventos, eu vou ter o meu negócio nisso. E aí eu senti que ela estava me colocando muito à frente do negócio dela. Ela queria que eu, sabe? Sim. Aí chegou o momento, eu falei, não posso decepcioná-la. Eu vou conversar com ela, pedir que eu vou precisar sair. E assim, sem destino, porque ainda não estava no ponto da estrutura, Sim, né? sim. Mas eu falei, eu preciso conversar com ela, porque eu não queria que ela empenhasse tanta coisa para cima de mim que não era uma área que eu ia seguir. E aí eu conversei com ela, ficou super triste, mas depois ela entendeu. Aí ali eu fui ajudando ela a trabalhar outra pessoa para ficar no meu lugar, tudo. Quando eu senti que realmente estava, eu saí. Hoje a gente é amigas, assim, mesma coisa, mas foi uma pessoa muito boa. Aí saí dali para ser o quê? Gerente de uma academia. Menina, loucura. Gerente de uma academia. De uma academia. Você vai transitando pelos Bom, lugares, né? não, então assim, vai pra eu frente, fui- pra trás, pra um lado, pro outro. Exatamente. Faz uma área, faz outra área. Exatamente. Mas é bom que você vai adquirindo conhecimento de todas De as tudo. áreas, né? E De assim, tudo. isso- Ó, precisou de um evento nessa área tal, você já sabe. Precisou ali para um evento para uma academia, precisou de um evento para um bar. Você sabe de tudo. Para o mercado, uma campanha de um mercado tal. Sim. Você já sabe, né? Então, assim, mas o que eu levo isso? Com uma lição. Porque eu quebrei por várias vezes para chegar onde eu estou. Claro, né? eu imagino, eu imagino. E nunca foi problema para mim dar um passo para trás. Sim. Sabe? Nunca foi. Então, assim, muitas vezes era vergonhoso, de alguma forma. Mas isso, para mim, não era o problema, era comigo. Eu quero mudar, eu vou ser melhor e assim por diante. Então, não importa as dificuldades, os desafios que eu estava enfrentando para tudo isso. Eu sabia aonde eu queria trilhar e aonde eu queria chegar. Então, assim, fui gerente da academia, foi bem complicado. Por quê? Academia, gerente, tinha que ser, né? A performance. E qual é a sim, performance? verdade. Mulher negra, gorda, numa academia à frente, fala com ela. Entendeu? Caramba. Tipo, como assim? Aí eu lembro que quando eu fui na entrevista, né, com ele olhou pra mim, tipo assim, vai me quebrar, né? Eu imaginei assim, imagina dele assim, né? Por quê? Porque a visão de uma academia, as pessoas têm o quê? A performance, né? O corpo ali perfeito, né? E os Academia, padrões, os como padrões, dizem, né? Ah, esse é o exatamente. padrão. Que hoje a gente tá vendo que a gente vai chegar lá. Que vai Aham. mudando essa coisa, mudou muito essa coisa do padrão. Mas você, na tua mente, era isso. Pô, imagina que eu vou ficar aqui, até parece. Olha o corpo dessas meninas que estão aqui, né? Não, eu pelo contrário. O corpo das meninas não me intimidava. Entendi. Por quê? Porque eu a questão conheci- do padrão, né? É, Não a tinha- questão do padrão não. Porque Não. eu enxergava a academia, tinha um outro propósito e objetivo para ela. Falei, essa academia, ela pode ter sim o padrão, né? As pessoas que querem esse foco e também aquelas que querem cuidar somente da saúde mesmo, quer praticar um Sim, exercício físico. As famílias, né? Quantas pessoas, a vozinha ali Entendi. quer fazer uma atividade Você chegou de uma física. outra forma. Então, eu trouxe e falei assim, Entendi. qual que é o foco da sua academia? É familiar? Sim, a nossa academia é familiar, porque a gente é uma família ampla, a gente quer todo mundo aqui, a gente quer dar... Então eu falei assim, então eu sou à frente disso.
né? E aí começamos a conversar e eu comecei exatamente a trazer as ideias de como ia ser. Sei que foi um grande sucesso, foi trazendo outras atividades. Tinha um grupo enorme de senhorinhas fazendo atividade. E para estar junto com os monstros, né? O que a gente coloca ali, né? Os destaques, vão lá da academia. Eu procurei fazer o quê? Aí chegou o nosso outro convidado aqui, ó. Nosso convidado chegou. Não, mas só pra assustar ele ali também. Você viu? Já chegou com a cara de assustado. Chegou assim, hã? Olha aí, eu atrapalhando Como o assunto, assim? desculpa. Aqui você sabe que não tem padrão, né? A gente tá falando, fala com os outros, pega água, você viu, né? Não é legal assim? É legal. Eu sou mais legal do que a Globo? Com certeza. Muito mais legal que Com esses padrões. certeza. E aí, então você foi enxergando por esse outro lado e falou, não, essa vaga vai ser minha. Isso, vai. E ele falou assim, tá bom, vamos fazer um teste. E Não, aí qualquer coisa, foi, eu tô falando com ele aqui. aí a gente pegou, veio para fazer esse teste. Não, tudo bem, me deu uma oportunidade. E essa oportunidade aconteceu, né? Essa oportunidade aconteceu e a gente começou a fazer os trabalhos, a movimentar a academia, tudo. E foi super top, porque eu comecei a trazer muito mais pessoas para essa academia, sabe? Legal. Muito mais. As pessoas que estavam lá, que iam lá para treinar, fisiculturista, queria ter aquele corpão e tal, elas também se adaptaram junto com esse pessoal da família lá, né? Então, assim, foi algo incrível mesmo que aconteceu. E a gente desenvolveu muito ali. E para esses grandão, né, a gente fazia competições. Como a Bruna, tem que ter evento, né? Tem que ter evento no ambiente. Então a gente criava vários eventos de competições para eles também. E também para as pessoas, as famílias, né, que iam. Então ficou assim bem interativo. Foi algo sensacional, mas aí chegou o momento de, Bruna, você precisa sair agora. O seu tempo aqui, você precisa focar no que você quer. A tua experiência aqui já deu, já, Sim. né? E aí é onde eu tive uma oportunidade em trabalhar, né, numa mansão. Gente, que isso? Mansão de eventos. Ah, que é que você mora hoje, que você comprou, entendi. Não é que eu comprei. Entendi, é que você comprou. Entendi. Exatamente. E essa mansão foi aonde tudo começou, porque ela me abriu os olhos e fez com que eu enxergasse meu potencial. Eu tinha aquele potencial muito mais amplo de atender assim, todos os públicos, principalmente do alto padrão. Porque a minha entrega sempre foi muito com excelência. Eu sempre procurei entregar o melhor do melhor. Né? Indiferente para que forma, para que pessoas fossem. Até da galinha pintadinha da decoração ali infantil. Mas olha, só a galinha pintadinha não dá. Vamos dar de brinde isso aqui? Vamos fazer isso aqui? Vamos trazer isso aqui? Sim. Porque sempre era bom entregar o melhor. Então isso Claro. foi para a vida. E a partir dali eu comecei a trabalhar, né, como produtora de eventos e a gente fazia captações de clientes para criar eventos e tudo mais. Então assim, Deus trouxe eu para o caminho certo para poder enxergar os amplos, né? E ali eu permaneci por 3 anos, né? Por 3 anos depois eu saí, já com a certeza, é isso aqui que eu quero. Houve o medo, houve a insegurança, né? Claro que a gente sempre tem, porque quando a gente está adaptado a um valor fixo todo mês, você trabalha somente com aquele valor. Sim. Só que aquele valor não muda. E eu trabalhava com aquele valor fixo e mais o que eu fazia com os eventos fora. Para poder o quê? Somar. Então, assim, era quanto desgastante isso. E por que não fazer isso para você no seu negócio, para transmitir? Sim. E você transformar isso como parceria. Então, assim, hoje eu saí de lá, Sim, já mas tá uma aula de empreendedorismo aqui. não é, porque assim Eu que sei, acontece, mas a gente entendi, porque a entendi. gente às vezes a gente se apega, né, ao fixo a todo tempo. Sim, É o fixo e o valor do produto Sim. que você tem. exatamente. Por exemplo, você está aqui, faz um podcast e tudo mais. Muitas vezes você fala, mas se eu cobrar o podcast, muitas pessoas não vão querer vir. Mas se eu cobrar valor X, vai ser muito caro para as pessoas. E outra que eu tenho todo um trabalho, né? Não, você tem todo um trabalho. Sim, equipamento, é eu chegar até aqui. Se vem uma ventania, quebra não sei o uma quê, câmera dessa, e entendeu? você entendeu? Então, assim, tudo existe um custo. Sim. E a gente sempre tem esse medo. Mas se eu cobrar tal valor, as pessoas não vão Sim. vir. Mas se for isso, eu não vou ter ninguém. Mas isso não tem nada a ver. Isso está na nossa mente. Isso é um bloqueio que a gente Sim, tem. exatamente. Por quê? Porque quando a gente realmente valoriza o nosso produto, a gente vai encontrar clientes para comprar o nosso produto. Sim. A gente encontra o nosso público para o nosso produto. E o tempo todo eu ficava ali, né? Como assim? Eu vou fazer isso?
sabe? Ai, eu não vou cobrar mais caro. Por quê? Porque o meio de pessoas que eu estava, realmente, se eu cobrasse o valor que é o meu produto, eles não iriam comprar. Mas eu preciso valorizar. Agora, se a pessoa falar, o produto da Bruna é maravilhoso, e assim, não importa. Eu vou parcelar, vou fazer de tudo e vou comprar, porque eu sei o resultado que ele me dá. Sim. Então é sobre isso, eu aqui derretendo. Não, que isso. De Quer que liga ali? Eu ligo o ventilador ali pra você, não tem problema. Por enquanto, porque, né? Tá nervosa. Parte, né? Não, vai cortar essa parte? Ela achou que vai cortar. Ela achou que vai cortar essa parte. Não, vai sim, pelo amor de Deus. Gente, a gente tava aqui falando. O que a gente tava falando? Parou aqui, ó. Você foi a primeira pessoa que eu fiz isso, hein? De cortar, porque eu não ia fazer isso. Vai, corta, porque você corta. é legal. Você é legal também nessa exclusividade. Ô, Bruna, então daí em diante sua vida mudou. Você falou da mansão, que era aí onde a gente estava. Você entrou nessa mansão e tá até hoje fazendo trabalho com essa mansão. Sim, que eu vi lá, eu acompanho você também nas redes e tudo. E aí, daí em diante sua vida mudou definitivamente. Ó, agora eu entrei de cabeça. Entrei de cabeça agora com a minha empresa, como você estava dando exemplo aqui. Olha, por que eu não posso fazer pra mim? Tirar essa coisa do fixo. Olha, não, eu posso sim fazer o meu horário, fazer da minha forma. Aí você começou a ter esse lado empreendedora, esse lado empresária teu. Aí você falou, olha, eu vou seguir nesse caminho e aí, junto com essa mansão, para eu entender. Sim, então na verdade, quando eu saí dessa mansão, já foi determinada a focar somente na minha empresa. Entendi. Por quê? Porque eu focava, se a gente tem 100%, A gente agora eu vou focar aqui na minha empresa. 60% eu focava na empresa dos outros e 30% na minha empresa. Entendi. Então, não, isso tem que falou, ser ao contrário, né? Não, agora eu vou dar o meu tudo aí, aqui, né? Não dá. Então, eu resolvi, falei, não. Então, para que eu não pudesse entregar menos para a empresa onde eu estava, eu vou trazer esse 100% para mim. E a partir daí, nós se tornamos a ser parceiros. Então, assim, a BM Star Eventos, ela tá ali para realizar vários tipos de eventos. Então, ela tem parceria... Então, ela tem parceria para vários lugares. Então, assim, nós temos muitos locais, né? Então, os locais de eventos, nós temos muitos para realmente ali poder atender melhor o cliente, de acordo com o que ele busca. Então, assim, a mansão onde eu trabalhava, ela hoje é minha parceira. Então, ela é um espaço onde eu também levo os meus clientes para fazer eventos lá. Entendi, que é onde você falou da parceria, né? Sim, e o dono de lá, assim, super concordou, né? E, inclusive, ele foi um grande professor aí para mim nesse decorrer de trabalho. Apesar dos pulos altos que ele dava, né? Eu falava assim que os pulos altos que eu falo assim, né? Que às vezes as pessoas saem de si, né? Os pulos altos dele serviu de lição para mim. E ele faz parte desse meu crescimento também. Porque muitas vezes as coisas não são só flores. Então, os obstáculos que acontecem dentro do emprego que a gente trabalha, né, as dificuldades ali, aquela pessoa que fala mal de você, aquela pessoa que quer puxar seu tapete, tudo isso é uma experiência. Por quê? Porque você sempre, o tempo todo, está trabalhando com pessoas. E essas pessoas sempre têm uma ações diferentes. Então, se eu tenho um conhecimento de lidar com vários tipos de pessoas, isso não vai ser problema para mim. E nem vai impedir do meu negócio. Então, eu sempre trouxe isso como lado positivo. Olha, interessante. E é com isso que eu comecei a crescer. Então, hoje a BM Star, graças a Deus, ela vem muito forte, né? Já vai fazer 2 anos que eu tô fixo, assim, tipo, focado 100%. Nunca deixei ela de lado, mas eu sempre dedicava menos a ela e mais às outras coisas. E hoje é ela que me mantém, hoje eu venho trazendo aí várias outras coisas dentro da BM Star. Inclusive, agora eu tô lançando um novo projeto, que é o Águia Connection, né? Legal. Que é um projeto onde a gente faz conexões com empreendedoras e empresários. Então, através desse Águia Connection, a gente consegue trazer vários empresários e empreendedores para poder ali dar o destaque ao seu produto, à sua empresa. Então, nós criamos, né, eventos corporativos que trazem essa conexão, que é um jantar de negócio, um almoço de negócio, sabe? Um chá da tarde com as mulheres empreendedoras. Que cada um vai trocando experiências, né? Sim, vão trocando. Assim, o cara que precisa, às vezes, de uma engenheira, ela tá ali. Entendeu? Aí a engenheira precisa de um outro que é advogado que está ali também. Aí faz essa troca, isso. né? E não só isso, tá? Tem também a parte do conhecimento.
Porque muitas vezes ter empresa não é só ter a empresa e saber, é só vender e está tudo certo. Não, é você ter um conhecimento de como crescer essa empresa, né? De como você elevar o seu produto de uma forma mais acolhedora para as pessoas, mais significativa para as pessoas. Então, assim, por que muitas vezes o seu financeiro não está legal na empresa? O que está acontecendo? Então, nós trazemos também grandes mentores nessa área. Consultor financeiro. Exatamente, para que as pessoas possam ali também desenvolver esse lado profissional. Legal. E automaticamente desenvolve o lado pessoal também. Sim. Porque a gente sabe aí que trabalhamos muito essa questão da inteligência emocional, né? Que hoje é algo que sempre funcionou nesse formato, mas hoje a gente tem o nome, né? Inteligência emocional, tá em tudo. Claro que é o que a gente vive. E tudo que desenvolve vem da mente. Sim. Então, se você está legal, né? Eu falo assim, gente, se tá com a família legal, é uma estrutura, você se fortalece. Sabe? Você tá com a sua empresa legal? Ok. Sua vida amorosa como tá? Tá legal, não tá? Porque tudo isso faz parte de um crescimento do seu negócio. Sim. Pro lado. Então, o seu pessoal tem que também estar ok, né? Para que o seu lado profissional também possa estar caminhando cada vez mais, mediante as dificuldades. Então, Águia Connection veio muito isso, até porque eu trouxe como águia, porque a minha história, né? Eu comecei a me identificar como águia. Tá, me tornar realmente, sim, eu era uma mulher águia. Porque mediante a tantas coisas que eu passei, sabe? Foi algo que eu realmente pude entender. E eu entendi esse voo a partir do quê? Da dor. A pior dor que eu senti na minha vida foi a perca da minha mãe. Nossa. Então, a partir dessa dor, foi uma dor que eu comecei a entender ela. E ela que me tornou realmente, assim, trazer essa força dentro de mim. Poxa, você falou dela lá no começo e tal. Para poder voar, realmente. Então, assim, ela que... essa dor, que eu falo assim, a partir desse momento que eu senti essa dor, tudo que vem hoje é tranquilo para mim. Tranquilo que eu falo assim, eu sei que não vai ser a mesma dor que eu senti lá, claro. sabe? Então, assim, foi uma dor muito forte, uma dor que eu nunca esperava, Imagino. sabe? Nunca esperava de uma mulher, assim, que sempre foi minha referência para a vida, para tudo. E hoje continua sendo. Porém, assim, essa dor, eu consegui entender ela, né? E hoje ela é a dor que me transformou. Então, eu aprendi a crescer em cima da dor. E aquilo se passou e aonde os voos foram cada vez mais altos. É claro que sempre, às vezes, a gente encontra nessa caminhada uns corvos, né, que vem em cima da gente. E eu costumo dizer assim, né, teve momentos da minha vida que o corvo, eu falo corvo porque assim, eu como águia, o corvo quando ele vem em cima da águia, ele vem com as suas garras cada vez mais fortes ali. Para quê? O objetivo do corvo é te derrubar. Sim. Só que a águia, o tempo todo, ela tenta o quê? De alguma forma não cair. Sim. E eu muitas vezes senti esse momento, sabe? Eu senti esse momento de que o corvo estava em cima de mim de uma forma tão forte que eu achava que não tinha mais jeito, não tinha mais saída. Era um sofrimento assim tremendo que eu estava sentindo. Mas dentro de mim, na minha mente era, não, eu vou conseguir. Eu vou conseguir, isso vai dar certo, não, eu vou. Então, eu comecei a sentir essas garras nas minhas costas, com essa dor, de uma forma onde eu entendi que eu sou forte o suficiente para isso. E é assim, a pior dor, principalmente quando é de pessoas próximas sua, né? Sim. Aquela pessoa que corre no seu sangue, que a dor Sim. é muito mais ainda. Muito. E são decepções que às vezes acontece ao redor da gente, da família da gente alguém e que tal. te gerou, né? Sim. Agora você Te imagina, apoiou também, tudo. teve uma dor da sua mãe. Ao decorrer das situações que foram acontecendo, aí vem outras decepções, né? De outras pessoas querendo te derrubar dali. De dentro do seu ciclo. Isso dói muito. Então, assim, eram garras que penetravam nas minhas costas, assim, que doía demais. Só que o meu pensamento era, eu vou crescer. E eu sempre ali, sabe, de cabeça erguida, voando e pensando de alguma forma que isso vai acabar. E como que acabou isso? Quando eu pensei que, assim, não, essa dor que eu estou sentindo agora, que eu acho que é o fim, ela não é. Eu vou ser mais inteligente. Eu vou ver estrategicamente o que eu faço para resolver esse problema. Foi como uma ação da águia. Ela pensou e falou, bom, eu vou fazer minha força maior que eu tenho, eu vou voar cada vez mais alto. Por quê? Vai chegar um momento
que o corvo não vai ter mais oxigênio e ele vai cair. E o meu descanso é onde? É no alto. Então isso eu trago para minha vida. Hoje, o meu descanso é no alto. Eu nunca estou aqui. Quero descansar? Estou aqui. Ah, não. Quando eu desço, é para me alimentar. É para me estruturar, procurar, e ali eu subo para me descansar. Então, assim, minha vida inteira foi assim. Hoje, as minhas conquistas, né? As minhas conquistas foi nesse formato. Pensar em quê? O meu maior desafio, né? As maiores dificuldades que eu enfrento, quando eu descanso, eu tô aqui. Não é o fim para mim. Ele só faz parte do meu crescimento, do meu sucesso lá na frente. E a gente vai trabalhando sobre isso. Então, eu defino minha vida isso, sabe? Então, o tempo todo. A Bruna, sim, fui modelo, né? Tive vários projetos aí, até um que da Mari, né? A gente falou sobre a Mari e tal, que participou do Plus Size, porque sempre foi tentar levantar essa autoestima das mulheres, levar um aprendizado, levar o quê? A experiência que eu vivi, a forma que eu me amo, a forma que eu tenho esse autoestima, esse empoderamento, que eu realmente sei quem sou. Então isso eu falo, é tão bom para mim que me fortalece. E me fortalece de uma forma tão boa que traz com que eu elevo isso para as pessoas aprenderem também junto com a gente. Então isso é um alvo assim que eu falo, é maravilhoso, é algo que eu amo elevar esses conhecimentos, essas vivências, né, na vida das pessoas. Por isso que hoje eu trago aí o Águia Connection, né? E dentro do Águia Connection a gente tem a Grégora das Águias, onde vamos unir mulheres. Inclusive a gente está com um evento aí para acontecer, que vai ser em Búzios, para que seja o primeiro evento dentro desse projeto, a Grégora das Águias. E eu quero desconfiar que a gente não vai lá fazer uma matéria. Quero desconfiar que você não vai levar a gente pra lá. Ela vai levar a gente lá pra Búzios, Rio de Janeiro. Com certeza. Tá ouvindo? Vai levar a gente lá pra Búzios, Rio de Janeiro. Já foi lá em Búzios? É chique, é top. Búzios é maravilhoso. Uma cidade bonita, né? Que cidade maravilhosa mesmo. E é onde a gente... Por quê? Porque quando falamos em águia, falamos em ar livre, falamos em liberdade, falamos, né? Então, nós queremos trazer essa experiência na vida dessas mulheres empreendedoras. Quando falamos em matéria, falamos sobre o Barrone. Exatamente. A gente vai estar lá cobrindo. Fazendo toda a cobertura e trazer a motivação para as pessoas virem junto com a gente. Tem tudo a ver. Acabou, parou, chega. Eu falo que é conexão. Não, que coisa, que sensacional. Cara, que história, assim, né? Que reflexão que você trouxe para todos nós aqui hoje. E realmente é isso, né, Bruna? Aquela coisa de, olha, eu vou subir, eu vou descansar aqui, agora tá bom, vou me estruturar lá embaixo, depois eu volto. Isso é bom para a autoestima da pessoa. E isso que você falou, você carregou para sua vida. Mas esse ponto foi aonde você entendeu de que, olha, comigo não vai ter essa de racismo, de preconceito, de nada. Porque você tirou a tua mente disso também? De, olha, eu posso sim, eu vou fazer isso sim. Porque como a gente falou lá no começo, né? Que nem você está dizendo, poxa, mas aí, como é que ia ser para mim? Poxa, uma negra, gorda e tal. Você já tirou isso da sua cabeça? Falou, não interessa o jeito que eu sou. Não importa, é o meu trabalho, é o meu profissionalismo. E isso não tem nada a ver com estética, com nada. Não. Como você pensa sabe que, assim, nesse ponto? Isso já te incomodou muitas vezes, essa coisa de... É algo, assim, até interessante você falar, né? Teve duas situações. Eu tenho uma situação que eu lembro que eu era pequena, minha mãe ia trabalhar e de sábado ela permitia que nós íamos com ela, que é eu e meu irmão, né? A diferença de idade de 4 anos, eu e meu irmão, eu sou a mais velha. E ela levava a gente até o hospital para ficar lá com ela naquele tempo de trabalhando. Então, às vezes, a gente ficava ali no consultório sentadinha, né, vendo e tal, ela dando injeção nas pessoas e tudo mais. E falando, ó, se você não se comportar, eu vou dar uma injeção em vocês. Não, imagina, me comportava super, já queria ser a enfermeirinha ali do lado, né? A enfermeirinha. E um dia eu ouvi um pessoalzinho conversando e falando assim, olha, meu Deus do céu, eu vou fazer essa injeção com essa mulher, ela vai me destruir. Olha o tamanho dela. Ah, sua mãe também é assim. Minha mãe forte também, né? E aí... O seu irmão também? Meu irmão não. Meu irmão magro. Que isso, gente? Meu irmão então. Meu pai magro. Ah, entendi. Né? Meu pai magro, família do meu pai mais magro, meu pai branco, tá? Entendi. Minha mãe negra. Então, e aí ela falou aquilo e eu entrei chorando no meu consultório, tipo assim, firme, né? Aquela lágrima querendo sair. Estão falando que você vai destruir as pessoas pelo seu tamanho, que a injeção vai doer, que não sei o quê. Eu vim chorando, né?
E aí minha mãe terminou de fazer o trabalho dela e ainda tinha um pessoal que ia entrar, que era exatamente essa turminha que ia fazer injeção com a minha mãe, que falou sobre ela, odiei que falou, né? E aí minha mãe sentou do lado rapidinho, falou pra mim, vem aqui, senta aqui. E eu já assim, né? Porque minha mãe era aquelas pessoas tão assim, autoritárias, que falava, que eu preferia apanhar dela do que ouvir ela falar. Porque o que ela falava penetrava de uma forma que doía mais do que tomar um couro, entendeu? E aí ela falou assim, olha, aprenda, seja você, confie em você. Você pode tudo aquilo que você quer. O que as pessoas falam não faz diferença daquilo que você sabe fazer. Às vezes as pessoas, elas estão falando porque ela não te conhece. Mas quando você mostrar, quando você fazer o seu melhor, que é o que você tá ali, eu estou aqui trabalhando para fazer o meu melhor, eu estudei para fazer o meu melhor. Eu entrego o meu melhor. Sim. E aí depois que as pessoas vão identificar. OK, ali. Mas mesmo assim, aí aquele povo entrou. E eu ali, né? Cara, bem burrada, que eu queria mastigar eles, né? Eles falaram mal da minha mãe, né? Sim. E aí eu só sei que minha mãe deu a injeção, tudo. Aí eu saí pra fora, até porque eu não queria olhar aquele povo, sabe? Aí quando eu sentei lá fora, o povo saiu e falou, nossa, que mão de fada essa mulher tem, né? E a partir daí, eu começava, as outras enfermeiras não faziam injeção, que as pessoas queriam fazer só com a minha mãe. Porque ela tinha mão de fada. E isso trouxe pra minha vida. Ai, teve se momentos... ficasse brava, tinha mão pesada também, né? Não é? Mas aí isso trouxe de uma forma tão Mas se gostosa. ela também ficasse brava, tinha mão pesada. Não é, viu? porque muitas vezes a pessoa é enorme, grandona, pronto, Entendi. vai ser destruição, vai ser... Né? Mas é o que a gente falou, a pessoa olhou pelo estereótipo, né? E ali... Aí essa enfermeira vai acabar comigo. Exatamente. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra, gente? Tem nada a ver. E a aí, aplicação, qualquer um pode fazer. E, pô, aquele que é mais fraquinho pode fazer uma mais pesada. Furar todo mundo lá e não achar. E não ver como achar, costuma, acabar. né? E ali pode ser o magro, pode ser o preto, pode ser o não tem branco, o nada a gordo, ver não isso. tem nada a ver. Mas, enfim, né? Sempre isso acontece muito. E ali eu fui aprendendo muitas coisas. Então, assim, ai, Bruna, você sofreu bullying? Sofrer, acho que é uma palavra muito pesada pra Sim, mim, sim. né? Mas eu já passei por questões de bullying, sim. Mas por quê? Antes na escola, e aí, gorda baleia, e você, Oliva Palito? Resolvi. Entendi. Não tinha que vir pra casa que me chamou de gorda baleia. Que entendi. não tinha, sabe? Ah, e você, quatro olhos? E você, cabelo de bombril? Resolvido. Tá tudo certo. Não vinha pra casa. Você entendeu? Era Entendi. muito isso. E aí, quando a pessoa falava assim, você é isso, você é aquilo, você é gordo, você é preto, não teria problema. Porque assim, Você já eu sou o que respondia de sou cara. e tá tudo bem. Minha vida segue, né? Então, com isso, eu fui aprendendo muitas coisas, vem crescendo muito. Eu lembro que uma vez eu passei até uma pequena dificuldade, que eu participei de um concurso, era um concurso Plus. E ali ela chamou todas as meninas, né? E pediu para cada uma contar a sua história. E as histórias eram cada uma muito mais triste que a outra. E tava Você olhava chegando... e fala, meu sonho não é nada perto do que Não, eu passei, e né? chegava perto de mim e eu ficava pensando, eu não tenho o que falar. Que essa tristeza que elas estão falando não convém a mim. Ou se eu passei, eu não senti, porque não ficou. Tudo aquilo que não faz parte e você não quer absorver, você não absorve, tá aqui. Eu aprendi isso. Passei por grandes humilhações, na hora era um impacto, mas depois eu trabalhava a minha mente para aquilo não penetrasse, que não absorvesse, para não atrapalhar meu segmento. Isso é difícil? É difícil. Mas não é impossível. Então, quando você quer, você é capaz realmente de mudar muitas coisas. Então, estava chegando a minha vez, eu estava sem graça. Porque tudo aquilo, que as meninas falavam, eu achava como se eu achasse resposta. Teve uma que chorava e falava assim, nossa, hoje eu sofro tanto que eu não consigo passar na roleta do ônibus. Aí na minha mente vinha, pô, tem uns bancos maravilhosos na frente, eu vinha linda e bela. Fazia questão de passar na roleta pra quê? Se você tem seu direito. É só girar lá, passa o bilhete e gira, ué. Qual a dificuldade Entendi. de trazer o problema? Não Entendi, tem. interessante. Você entendeu? Não tem. Então, assim, o problema, muitas vezes, você traz o problema pra você, Acaba né? criando, né? O problema é que nem Só existe. que isso, eu não julgo quem passa, né? Sim. Porque cada um tem sua história, tem a sua Sim, vivência. cada um tem a sua tem- estrutura em exata- passar sua por isso, estrutura, né? como que foi ali a sua criação. Então, tudo tem um contexto. Mas eu, em si, eu aprendi isso. Então, assim, não me intimida estar num lugar que só tá eu de negra. Ai, meu Deus, eu tô aqui. Caramba, só tá eu de negra. Como que eu faço? Eu vou me esconder. Imagina, eu vejo como luz.
Eu chego assim, ai, gente, cheguei mesmo, hein? Sabe, eu me sinto bem. Eu lembro que minha mãe trabalhava com japoneses. E de domingo ele convidou minha mãe para ir na igreja deles. E a gente foi, né, na Liberdade, era a igreja de japoneses. Sim. E aí Igreja messiânica, não é isso? É. Aí chegamos lá, só tinha eu lá, né, a pretinha no meio daquele monte de japoneses, né? Menina, parecia, sabe, tipo, olha, é o sucesso. Aí ia brincar com as crianças, a escolinha dominical que tinha lá dentro, não sei o quê. Nossa, todo mundo amava minha mãe, tratava ela super bem. Então eu acho que são esses tipos de vivências que faz você olhar o outro lado da história, sabe? Não absorver as coisas ruins que acontecem, a pessoa te xingar, te humilhar, você é isso, você é gorda, você é aquilo. Sim. Então, assim, eu não trago isso para... Não absorvo esses tipos de coisa. Eu só vou absorver realmente aquilo que está em conexão dentro do meu objetivo. Aquilo que não está, eu elimino. Sim. Então, por isso que eu tive a oportunidade de entrar numa academia, trabalhar por bastante tempo lá, entendeu? Por isso que qualquer lugar em reuniões, tudo estava ali sempre presente. Por isso que eu estava ali o tempo todo no meio dos japoneses, enfim. Sim. Eu não teria problema nenhum para mim ser gorda e negra. Era o que eu sou, a minha competência mediante estar ali presente. Sim. Então, assim, as oportunidades surgem, eu vou à frente. Sim. Tenho outros objetivos aí pela frente? Tenho sim. Então, não me impede. Então, o que eu digo assim... Não te intimida também. Não intimida, jamais. A gente tem como dificuldade algumas coisas? Sim. Mas nada, sabe? Nada assim eu trago como uma coisa aí é o meu fim. Não é meu fim. Eu lembro que eu estava... não sei nem se eu posso falar isso, mas vou falar. Você tava que no... sabe, hein? Olha aí. Ó. Olha aí. não, mas acho que é melhor não falar. Eu te conto por fora. Não sei, deixa nos bastidores. E agora eu vou trazendo outro assunto, já pra mudar a mente aí. E aí. Hoje, como eu até falei com a Mari da outra vez, acho legal você ter essa ideia de trazer as modelos plus e tal. E que elas também se sentem acolhidas, né, incluídas e tal. Sim. E hoje mudou muito essa questão até da roupa, né? Sim. Que você consegue encontrar mais, que antes era muito difícil. Nossa, só roupa de velha, Mas a gente também falava, com- né? é, Você e lembra também aquelas encontra- calças lá em cima? Sim. Aqueles blusão Mas hoje gigante? encontra com um preço até meio que acessível também? Sim, hoje encontra. Hoje, assim, o lado plus cresceu muito, muito mesmo, né? Até em questão de posicionamento das meninas, Sim. né? Mediante das meninas plus. Então, hoje você encontra variedade de roupas aí. É claro que é um pouco mais caro, porque, gente, vamos lá. Uma blusinha dessa vai um 3P, né? Não mentir. Quantas pessoas? Eu vi isso, 3 Não, pessoas entendi, numa por causa da blusinha. questão do pano, né? Do pano e da quantidade também. Sim. Ai, Bruna, mas tá falando isso. Ai, Cris. Não, é a realidade. Acho que você tem que entrar com a sua realidade. Sim. Com o seu corpo. O que é mais, o que é menos, o que tá bom, o que não tá, Sim, sabe? sim, exatamente. Então, assim, claro que a gente tem que começar a olhar o outro lado do produto. É muito fácil a gente julgar e falar que tá caro. Sim, entendi. É que isso já vem de uma essência da nossa cultura, né? Sim. Tudo a gente fala que tá caro. Ah, não. Nossa, é um absurdo, né? A gente tem que ter, né? Às vezes não está, mas você tem que Sim, falar. mas esse ponto eu entendi que você falou. Sim. Poxa, mas aí vai um pouco mais de pano, né? E também é uma quantidade. Ah, olha, vem aqui 50 mulheres plus querendo essa roupa. Então. Vai gastar bastante para poder fazer, Quantos É panos? diferente do outro que já é o P, como você falou, que é mais magro. O P ali, você Sim. pega um extra GG, você faz 2 peças. Entendi. P. Entendi. Então, assim, se uma peça é R$100, se eu faço 3 peças, eu posso fazer 20 para você, ou você acha justo fazer 100? Entendi, é verdade. Você entendeu? Então tem algumas lógicas que a gente tem que pensar. Mas hoje não, hoje tem variedades, tem muitas lojas, né? Eu vejo que se deu muita oportunidade para o lado plus, até para o lado de modelo. Eu fiz muitos trabalhos Isso na facilita época. para quem também é dessa área, né? Sim, sim. Principalmente da área de modelo e tal, ou até mesmo de evento, que você fala, putz, não vai ter essa roupa para essa pessoa. Fala, não, tem sim. Alguém pode costurar, alguém pode fazer. Então é bom que isso também tem aquela coisa de, olha, eu não posso mais, eu não consigo mais por causa do meu peso, por causa do meu tamanho. Não, consegue sim. A gente vai adaptar essa roupa sim para essa pessoa, né? Sim. Então hoje é um leque enorme aí, tem a oportunidade, hoje você pode pôr cores, é que nem fala, mostra muito, né? A magrinha pode se vestir como a gordinha, enfim, as roupas tem para ambos. Então vem crescendo bastante, graças a Deus, né? Porque senão como ia comprar meus looks? Ia ter que ser estilista, ia gastar muito mais, esse look né? todo de hoje? Tá aprovado o look dela aqui de hoje? Gente, olha... Tá aprovadíssimo, né? Ela disse que ia umas colocar uma cores. estampa, ela falou que achou legal. A Nesse questão do quiosque bambu, maravilhoso no que eu estou
quiosque. Agora eu vou Hoje. chamar de vou trocar o nome do programa para quiosque do Barro. Vai ficar assim, vai Exatamente, ficar o quiosque do aqui. Barro, porque, gente, olha que lugar incrível, né? Esse fundo Ai, só muito legal. exalta mais ainda nossas belezas aqui, né? Muito legal, Bruna. Olha, muitíssimo obrigado. Imagina, eu que agradeço. Muito viu? obrigado que você veio aqui, né, tirou esse tempo para poder conversar com a gente. Eu quero que você faça agora o seguinte, olhando para essa câmera aqui, você deixa uma mensagem para as mulheres de, sabe, de encorajamento, de tudo, para aquela que fala assim, ai, mas eu queria, mas eu ainda não tenho coragem, ai, eu não consigo, eu não tenho força. Mas eu ouvi a história dessa mulher hoje, essa mulher determinada, forte, muito legal, chamada Bruna, e quero também seguir nessa área, quero também me encontrar em alguma outra área. Deixa uma mensagem para elas aqui. Fala. Sim, o que eu falo para todas as mulheres, ou enfim, né, para todos, que assim, não desistir realmente do seu objetivo, entenda e descubra a águia que existe dentro de você. Voe cada vez mais alto. Você consegue, você pode. Quem determina o seu futuro é você mesmo, então seja forte, não deixe que o corvo impeça você crescer mediante as suas dificuldades. É isso. É isso, olha só. Gente, você que quer comer, né, no final de semana ou até mesmo durante a semana, não tem tempo de fazer comida, você pode vir aqui no Lacombe e o Instagram é Lacombe_SP. Se você quer também, curtir no final de semana, tem pagode. Tem um monte de coisa aqui, Que gente. delícia. Tem sertanejo, tem karaokê durante a semana. Tem um monte de coisa aqui no Lacombe. Então você pode vir aqui no Lacombe, trazer seus amigos. E segue aí também no Instagram. Lacombe_SP. E mais uma vez, muitíssimo obrigado pela parceria de todos aqui do Lacombe. E é isso, Bruna. Muito obrigado. Eu viu? que agradeço primeiramente, viu? Primeira E quem vez reclamar, gravando você aqui, vem de viu? novo, tá? Não, com certeza. Quem Pode reclamar, deixar. você vem de novo. Vai, chamou essa menina de novo, eu chamei de novo. Toda vez você vai Não, vir, vamos tá? trazer vários temas aí, várias oportunidades, viu? Agradeço Com imensamente certeza. aí pelo carinho. Claro, e tudo que você tiver para divulgar, qualquer coisa, quando também tiver os eventos, pode falar que a gente Sim. vai lá fazer a cobertura. E vai deixando, lá não fazer deixando de tudo. não divulgar, né? Isso. Quero que vocês aí corram lá pro Instagram, que é o nome da minha empresa, Isso, né? Que é a você falou, o BM seu Star Instagram Eventos. também. Isso. O Instagram é @BM Star Eventos, tá? da minha Star, empresa. Star é STAR, né? Isso. E gente, lá é muito sucesso. Você que está buscando criar seu evento, nós Sim. temos espaços incríveis. Até aniversário, essas coisas também. Tudo. Entendi. Toda a área social, corporativa e memoriáveis a gente faz de Legal. evento. Então, assim, estamos Olha, o meu aí preparados. novembro, hein? Quem então, sabe, ó. O meu aí novembro. Eu quero fazer nessa Olha mansão aí. olha aí. Vai ser a bora pra mansão barrosólica lá no Nós coisa. temos aí, ó, hoje eu tenho aí no torno de 6 mansões para se trabalhar com eventos. Legal. Então, é uma grande oportunidade. Muito bom. É isso, Tá bom? gente. BM Star Eventos, é isso? Isso, BM Star Tudo Eventos. junto. Isso. E o novo Segue aí. projeto é o Águia Connection. Águia Connection. Tá vendo? Ela quer chegar a 1,5 milhão de seguidores. Falta Exatamente, pouco, gente. Vai hein? lá. Falta pouco. Vai Corre lá, e corre segue. lá. Obrigado, Bruna. Valeu. Imagina, eu que agradeço.